KKK. Esse pangaré do jornalismo que meteu o louco e prometeu na semana passada uma bomba contra o Xandão. Mas nada aconteceu. Agora está sendo cobrado pelas redes. É um pateta esse golpista frustrado. É, né, energúmeno? Chato isso, né? Chato quando o pangaré vira na Globo o maior articulador internacional da história do Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. E não é possível um país que resista a uma justiça desse tipo. Só tem uma coisa. Passei 17 dias de macacão laranja dentro de Chrome. Depois vocês pesquisem como é que é Chrome na internet. É uma prisão, uma detenção federal aqui americana. De bonitão, de macacão laranja. Arrumei porrada dentro da prisão. Passei por tudo que vocês podem imaginar, só não comeram o meu toba. E graças à porrada, é por isso que eu comi porrada na prisão. Mas o toba saiu, felizmente, incólume de toda essa história. E continua, e continuará. Mas tirando isso, falar com a sua mulher atrás de um vidro, num telefone, igual o filme, no parlatório, você vê as suas filhas, minhas filhas na época tinham 2 e 3 anos, ou 3 e 4 anos de idade, quase que eu fui preso na frente delas, tive que reagir à prisão para não ser preso na frente delas. Ligavam para mim e perguntavam: papai, quando você volta para casa? E eu não sabia se eu ia ser extraditado para o Brasil. Por que eu estou dizendo tudo isso? Deixa a Letícia continuar aqui. E ele foi contando, estava conversando com ele foi contando sobre essa relação que ele tem com a família Trump, que já é antiga, tem essa proximidade também com outros assessores do Trump, que são pessoas muito próximas, e tudo isso eu acho interessante trazer essa história para mostrar, inclusive, porque ele é o articulador ali, né, que está levando o Eduardo Bolsonaro desde o começo do ano para os gabinetes em Washington, apresentando o Eduardo para algumas... Não, eu já vou chegar nessa parte. Deixa eu antes falar um negócio. Volta 10 segundos aí nesse vídeo pra mim, Bruno, mas eu já retomo aqui. Em relação ao que eu passei, é só importante que vocês entendam, e Alexandre, você que assiste o Paulo Figueiredo Show, eu já fui ao inferno e voltei. E sobrevivi. Eu aprendi que eu não precisava de dinheiro nenhum pra viver. Eu aprendi que vocês podiam tomar todas as minhas economias, e vocês tomaram todas, e eu faria de novo. Eu reconstruiria tudo de novo. Eu sabia que vocês poderiam... Eu fui capa de todos os... Fui matéria de Fantástico, matéria de Jornal Nacional, capa da Folha, o Globo, o antagonista me enfiava a piroca todo dia. Fui capa de... Todos os jornais que você pode imaginar, todos me chamando de corrupto. O que aconteceu? Assassinaram a minha reputação. E aí o que acontece quando assassinam a sua reputação? Você percebe... dane-se a minha reputação. Eu só preciso me preocupar com o que uma pessoa pensa. Então, quando você vai ao inferno e volta, quando você passa por prisão, quando você passa por bloqueio de bens, quando você passa por assassinato de reputação, por asfixia financeira, e você vê, não, eu consigo passar por tudo isso e sair mais forte, só aí você está disposto a comprar a briga que eu comprei contra o Alexandre de Moraes. Então, Alexandre, entenda, nada do que você vai fazer contra mim funciona. Nada. Já tentaram de tudo. Eu sou inevitável. Eu sou imparável. Vocês já tentaram tudo. E eu tô aqui. E só quem já esteve no inferno e voltou tá pronto para ir de novo ao inferno. E eu vou até o inferno para garantir que você sofra as consequências. Estava conversando com ele foi contando sobre essa relação que ele tem com a família Trump, que já é antiga, tem essa proximidade também com outros assessores do Trump, que são pessoas muito próximas, e tudo isso eu acho interessante trazer essa história para mostrar, inclusive, porque ele é o articulador ali, né, que está levando o Eduardo Bolsonaro desde o começo do ano para os gabinetes em Washington, apresentando o Eduardo para algumas figuras da política americana, e eles estão trabalhando por algumas medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, para pressionar o judiciário brasileiro, como a gente tem visto. Mas é uma história, acho que vale ser contada, né, Natália? Justamente isso que eu ia te perguntar.
Deixa... Tem rapidinho pra gente amarrar aqui essa história de o quanto ela revela de um real poder ou não de Paulo Figueiredo nesse reforço do tarifaço. Poderoso! Que ele vem tendo, Pica! Dias, no Rio a gente diz que eu sou... Ilustra isso rapidinho aqui pra gente fechado. Se tem um poder ou não, uma influência ou não nos Estados Unidos e que tá carregando Eduardo nisso. Pois é, eu acho que, de certa forma, também ele é uma figura que acabou sendo um pouco subestimada nesse processo todo, porque ele tem essa relação com a família, com esses assessores próximos do Trump, que ele participou da primeira campanha do Trump, lá eram os voluntários de campanha, é um articulador dessa linha de pensamento da extrema-direita internacional, né, de como ver, essa maneira de ver o mundo. E ele é uma figura que tem uma relação ali que, de fato, abre portas, abre conversas, e a gente tem visto essas medidas avançarem, né, desde pronunciamentos, como o Marco Rubio fez alguns meses atrás, pressionando nominalmente o Alexandre de Moraes, até o resultado que a gente viu na sexta-feira, que foi a revogação do visto do ministro, dos familiares dele, dos outros ministros do Supremo. Então, acho que existe também esse fundo político que não pode ser ignorado e dessas relações e desse trabalho que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. Óbvio que não é uma coisa, vou entrar aqui na sala do presidente Trump, mas que eu acho também que não pode ser tão ignorável ou subestimável desse jeito. É a avaliação que eu tenho visto ao longo desses meses em que eu acompanho esse tema, Natália. Letícia Casado, obrigada pela participação com a gente aqui no All News. Lê, a gente se encontra numa próxima. Olha só, e justiça seja feita aqui. O que a Letícia Casado disse a forma como ela relatou os fatos está correta. E eu, toda vez que vejo um jornalista fazer um trabalho correto relatando os fatos, eu fico absolutamente impressionado. No UOL, então, uma coisa absolutamente inacreditável. Mas o que eu posso dizer é que a história de que eu apresento... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. O Eduardo Bolsonaro nos gabinetes é uma loucura. Gente, Eduardo Bolsonaro é elogiado pelo Donald Trump no CPEC. Eduardo Bolsonaro é filho do maior líder da política global, pelo menos da direita global, depois do Donald Trump. Eduardo Bolsonaro é um cara que vem construindo relações nos Estados Unidos desde sei lá quando. E o que as pessoas não entendem é que as minhas relações são relações do Eduardo, e as relações do Eduardo são minhas relações, nós somos vistos aqui como um time. Ele brinca que eu sou o cérebro e ele é o coração, ou que eu sou o cérebro e ele é o Pink, mas nós somos uma coisa só. Eduardo está agora em Washington, a gente está se falando no telefone, está indo em reuniões que eu não estou indo, porque eu estou aqui em compensação, trabalhando, abastecendo a Casa Branca de informações e fazendo reuniões virtuais com o Departamento de Estado, que ele não está, e é assim, é um time, e a gente liga e fala, falei agora com fulano, liguei para ver, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é assim que a gente opera. E graças a Deus é maravilhoso trabalhar com uma pessoa que não tem vaidade. E justamente porque eu tenho trabalhado com o deputado Eduardo Bolsonaro há tanto tempo, é que eu posso dizer a vocês que ele é o homem mais preparado para ser presidente do Brasil. Confia em mim, não há um outro político em melhor condições para ser presidente do Brasil, nem o próprio pai. O pai tem a vez. E se for o candidato, se tiver vez, que seja o pai. Mas o filho é melhor. O filho é melhor, o filho é mais inteligente, o filho é mais estratégico, o filho é mais hábil, o filho tem melhores conexões internacionais, o filho é mais corajoso. O filho é melhor do que o pai. Essa é a honestidade, eu falo isso pro pai. E acho que nenhum pai, em sã consciência, pode ficar enciumado de ouvir uma coisa dessa. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro não deveria ficar, não deve ficar. Porque a melhor coisa que alguém pode me dizer um dia, se eu quiser morrer feliz, é alguém virar e falar para as minhas filhas: suas filhas são melhor do que você. Suas filhas são a versão aprimorada de você. Eu sei que o meu pai morre de orgulho quando tantas pessoas viram para ele e falam: porra, o seu filho se tornou um grande homem. Então, eu acho que esse é o maior orgulho que alguém pode ter, né? Eu vou dar outro exemplo dessa estratégia do pessoal do Estúdio I da Globo. Veja, Estúdio I da Globo News falando de mim. Olha que loucura, bota aí. Um dado ainda mais curioso, ou talvez não curioso, lógico, nisso tudo é que essa empreitada toda foi exercida e levada adiante pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, sempre mão na mão com Paulo Figueiredo, um jornalista investigado no inquérito das fake news, também alvo de medidas desse inquérito, neto do último presidente do regime militar, João Batista Figueiredo, que chegou a ser sócio de Donald Trump lá no período antes da Olimpíada no Rio,
Lembra que chegou a haver um hotel no Recreio dos Bandeirantes, que seria um hotel Trump? Não é no Tinha Recreio, como sociedade, filho, o Paulo na Barra. Figueiredo, que depois disso se mudou para os Estados Unidos e desde há alguns anos já vem trabalhando para se inserir e estar mais próximo do establishment político ali, mais da extrema-direita do MAGA, do Trump, e graças a isso também fortaleceu essa ação do Eduardo Bolsonaro. Agora eu sou o pica. Eu sou o pica. Eu fortaleci o Eduardo Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, tenha um senso do ridículo. O Eduardo Bolsonaro é muito maior que eu. O Eduardo Bolsonaro abre muito mais portas que eu. Eu tenho amigos, eu tenho respeito, eu tenho uma relação que eu construí, eu conheço muito de governo americano, eu sou certificado em governo americano pela Harvard Kennedy School. Realmente é um assunto que eu estudei. Mas você dizer que eu abro porta para o Eduardo Bolsonaro, vocês estão doidos? Quem você acha? Acho que os caras da Casa Branca recebem um pedido para uma reunião, falam, Paulo Figueiredo, tudo bem. E tem esse outro cara aí, que é o filho do maior líder político da direita, fora o Donald Trump, mas tá bom, Paulo, pode trazer esse pangaré aí com você. Pode trazer esse pangaré. Que loucura, pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho noção da realidade. Vocês acham que vão convencer as pessoas de que o mérito dessa história não é do Eduardo? Que o Eduardo é um pangaré? Porque eu era o pangaré. Não sei se... Eu lembro que eu era o pangaré. Lembram desse post aqui do Energúmeno? Bota aí pra gente. Vocês deviam ter tirado o nome dele, que eu não falo o nome dele. Mas tá aqui. Energúmeno, KKK. Esse pangaré do jornalismo que meteu o louco e prometeu na semana passada uma bomba contra o Xandão. Mas nada aconteceu. Agora tá sendo cobrado pelas redes. É um pateta esse golpista frustrado. Né, Energúmeno? Chato isso, né? Chato quando o pangaré vira na Globo o maior articulador internacional da história do Brasil. Quase um Henry Kissinger do Brasil. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.